falar com os irmãos hoje sobre uma nova vida em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é fato, isso é bíblico. E eu estava refletindo sobre isso no dia do Natal, dia 25. Eu estava reunido com a família da minha esposa. Geralmente a gente se reúne no dia 25 com a família dela. No dia 31 eu reúno com alguns dos irmãos que tem. E estava refletindo sobre o que é Natal. E parece que a igreja ultimamente ela está perdendo o sentido do que é comemorar Natal. Natal está virando um tempo de comércio, troca de presentes, comer bastante. A gente até brinca, porque no Natal as pessoas passam, da conta no quesito comer. E, por exemplo, lá na casa de minha sogra, são 5 filhos, cada filho levou um prato frio, um prato doce, um prato salgado. Então, você tem uma opção muito grande para comer, e aí você acaba experimentando um pouquinho de cada coisa. E refletindo sobre isso, tanto lá como em outros lugares, e como aqui na nossa igreja mesmo, muitos irmãos aqui da nossa igreja estão perdendo o sentido do que é cristianismo, do que é Natal. Se você perguntar para algumas crianças hoje, filho de cristãos, o que é Natal, é capaz ele não saber responder. E a Bíblia nos mostra que na época que o povo saiu lá do Egito, eles tiveram a chamada Páscoa, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade. E naquela época, uma das determinações de Deus para o povo era: ensina a criança daquilo que nós vivemos, para que elas saibam que nós temos um Deus que um dia se lembrou de uma promessa que fez ao pai Abraão. E o pai Abraão, naquele dia, daquela promessa, Deus, depois de 430 anos, cumpriu, tirando o povo. O povo era escravo, Deus tirou o povo da escravidão. Então, sempre nessa época de Páscoa, sentem com seus filhos e ensinem para ele o que é Páscoa. Ó filho, é o seguinte, nós passamos da escravidão para a liberdade. Nós passamos da morte para a vida. Deus nos deu uma nova vida. Tanto que, segundo o Novo Testamento, um dos textos de Paulo, ele descreve a passagem do povo por meio do Mar Vermelho aberto. Aquela passagem do povo, segundo o apóstolo Paulo, foi um tipo de batismo que o povo teve. Aquela passagem, eles não tiveram contato com a água, mas aquela passagem foi um tipo de batismo que eles tiveram, segundo a escrita no Novo Testamento do apóstolo Paulo. Então o povo recebeu uma nova oportunidade de viver uma nova vida, da escravidão para a liberdade, da pobreza, miséria, sem ter direito nenhum, para ter uma casa, uma terra, para ter liberdade para comprar, para vender, para plantar, para colher, para fazer o que eles quisessem, uma nova vida. E aí quando você vê o Natal, que o Natal também, Jesus nasceu, ou como diria o carioca, nasceu. Jesus nasceu para trazer uma nova vida. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e nessa sua ressurreição ele trouxe uma nova vida.
Aquela vida velha de escravidão do pecado, de miséria espiritual longe de Deus, a partir do momento que Jesus nasceu, como diz o próprio texto de João, chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. A partir do momento que Jesus nasceu, Deus, ele veio habitar no meio do povo e trouxe uma nova vida. E essa nova vida que Jesus trouxe era para mudar algumas coisas das nossas vidas. Era para nos aproximar de Deus, não era para a gente viver uma nova religião. Antigamente, por exemplo, eu adorava imagens, agora eu não adoro mais. Agora eu adoro Jesus. Como você adora Jesus? Bom, eu vou na igreja no domingo, quando dá, vou lá, canto uns corinhos, bato palma, ouço o pastor falar. Se o negócio soa bem o meu ouvido, eu pratico. Se não soa bem o meu ouvido, não importa. Não foi isso que Jesus trouxe. Jesus trouxe uma nova fórmula de relacionamento com Deus, de aproximação para com Deus, porque Deus é santo, o homem pecou, ele precisava agora estar justificado para se aproximar de Deus. Então, o que os pais deveriam fazer, os cristãos de verdade, no Natal? Natal não era um tempo assim da gente se reunir para comer 3, 4, 5 tipos de comida, falar um monte de coisas, seja bem ou mal, né? Porque em reuniões de família sempre tem um que fala bem, outro que fala mal, sempre tem um que quer mostrar que ele durante o ano enriqueceu, o outro empobreceu. Não era para acontecer isso. Na reunião de Natal era para haver um relacionamento. Não estou dizendo que você não pode comer e beber, é uma festa, sim. Mas o aniversariante principal dessa festa, ou a pessoa principal que deveria ser exaltado, comemorado nesse dia, na maioria dos casos das famílias ele é esquecido. Porque criança, por exemplo, geralmente no Natal existe aquele negócio do amigo secreto, vamos trocar presentes. Então gasta-se um tempo para trocar presentes, gasta-se outro tempo para comer. Mas não gasta-se um tempo para sentar e falar assim, gente, vamos falar de Jesus agora? Vamos falar o quanto ele é importante para nós? Filho, você sabe por que Jesus nasceu? Pai, Jesus nasceu para trazer vida. Sim, que mais? Não sei, eu vou te explicar. Papai era um pecador, era um homem condenado a viver a eternidade longe de Deus. Mas um dia Deus teve tanta misericórdia que Ele enviou Jesus para salvar papai, sua mamãe e também a sua vida. E é por isso que a gente se reúne uma vez por ano, pelo menos nessa data especial, que afinal de contas, como eu digo sempre aqui, Jesus está com a gente todo dia, a gente tem que comemorar todo dia, né? Mas infelizmente isso hoje não acontece, e isso me levou a pensar. No dia 26, quando eu acordei pela manhã e fui preparar o devocional, eu vi que justamente o texto do devocional, ele sugeria isso, essa questão. Então eu pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu pedi a Deus discernimento para que a gente pudesse aprofundar-nos um pouco na palavra de Deus e aprender algumas coisas do que é essa nova vida que Jesus nos deu. Que não é dizer assim, agora eu sou crente, sou salvo, vou para o céu. Não, vai um pouco além disso. Quero ler um texto com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Gostaria de ler no livro de Efésios, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir aí a leitura, por favor, faça isso. Veja que interessante o relato de Paulo para a igreja de Éfeso, mostrando o que é ser cristão, o que é ter uma nova vida. Capítulo 2, versículo 1, Paulo escreveu o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, versículo 2, costumavam a viver. Lembra-se que ele está falando de passado, nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3 ele diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Está falando de passado. De que forma? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Fala para a pessoa que está do seu lado: nosso Deus é rico em misericórdia, irmão. Nosso Deus é rico em misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Versículo 5: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Traço, ele diz: pela graça vocês são salvos. Versículo 6 ele escreveu: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Versículo 7 ele explica: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 ele repete: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9, essa salvação, ela não vem por obras, para que ninguém se glorie. E versículo 10, desses que quero ler, e último, ele escreveu: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Só até aí. Nesse texto, Paulo diz para a igreja de Efésios o seguinte, ou a igreja de Éfeso: vocês nasceram de novo, vocês receberam uma nova vida. E nessa nova vida, agora vocês são criação de Deus, recebeu uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela é realizada em Cristo Jesus. E se ela é realizada em Cristo Jesus, a partir desse momento, a gente foi tirado da escravidão para viver a liberdade. A gente foi tirado daquela vida, entenda essa expressão, desgraçada ou sem graça, para viver uma vida pela graça de Deus. Viver um novo tempo, uma nova vida, agora em Cristo Jesus. E nessa nova vida, o que a gente faz? A gente realiza boas obras. Eu estava pensando, que boas obras são essas que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Que nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que nascemos de novo, que temos uma vida espiritual, que somos sérios candidatos a chegar no céu se a gente permanecer firme cumprindo a palavra. Que boas obras são essas? Já que hoje a igreja vive aquele refrão: cada um por si e Deus por todos. Igreja hoje, a maioria das igrejas hoje são assim: as pessoas querem resolver os seus problemas. Elas vão à igreja para resolver o seu problema. Muita gente hoje anda sofrendo, anda chorando. Muita gente hoje anda falando até o que não convém. Uma pessoa que eu estou dizendo que diz que nasceu de novo. Ora, será que esse era o plano de Deus, através de Cristo Jesus, para trazer para a humanidade? Já que João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que quer dizer pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho único, ou seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele
e nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Então, se Deus trouxe Jesus, se Jesus nasceu, viveu, praticou boas obras, morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos viver uma nova vida, fazendo boas obras, então alguma coisa está errada hoje no meio da igreja. E são poucas pessoas no meio da igreja hoje que realizam boas obras. Paulo, inclusive, ele deu uma dica, eu quero ler com você, se você pode, abre aí o livro de Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, pode procurar que tem aí no Novo Testamento, tá? Ele deu algumas dicas aqui a Tito, que serve para a gente. Tito, capítulo 2. Deus é bom. Aleluia. Tito, capítulo 2. Amém? Achamos aí? A partir do versículo 1, ele está dando umas dicas para Tito, Paulo, o apóstolo. Ele diz o seguinte: Você, Tito, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Versículo 2: Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Está falando de boas obras. Versículo 3: Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Versículo 4: Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Versículo 5: A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6: Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Versículo 7: Em tudo seja você mesmo exemplo para eles. De que forma? Fazendo boas obras. Em seu ensino, Paulo está falando para Tito, mostre integridade e seriedade. Versículo 8: Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Versículo 9: Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, e 10: A não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Versículo 11: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 3,16. Versículo 12: essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto 13, aguardamos a bendita esperança. E qual que é a esperança que a gente tem? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, e Ele há de se manifestar para buscar a sua igreja. Versículo 14, Paulo escreveu a Tito: Ele, Jesus Cristo, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
Versículo 15, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Só até. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: vocês têm que aprender a viver fazendo boas obras. É do jeito que Deus se agrada. Que boas obras são essas? Eu vou ajudar os pobres. Beleza. Eu vou fazer visita nos hospitais. Maravilha. Eu vou nas prisões evangelizar. Legal. Começou bem. O que mais? Eu vou ser um bom pai. Eu vou ser uma boa mãe. Eu sou empregado, eu vou ser um bom trabalhador na empresa onde eu trabalho, um exemplar. Eu vou chegar na hora, eu vou fazer tudo certinho. Vão me chamar de Caxias, vão me chamar de otário, vão me chamar, desculpa a expressão, de puxa-saco. Mas ainda assim eu vou chegar lá, eu vou fazer o melhor, porque como disse Paulo a Timóteo, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Aí as mulheres, as mais velhas, elas deveriam ensinar as mais novas. Escuta, você vai se casar? O casamento é uma bênção. Casamento, se você souber se relacionar com o seu marido, você vai viver um bom tempo feliz. Se você souber fazer o seu marido feliz, você vai ver o quanto ele vai fazer você feliz. Não, hoje você vê as meninas se preparando para casar, as velhas vêm e falam assim: você vai entrar numa fria, você vai sofrer o resto da vida. Você vai ver. Você vê os homens mais velhos, em vez de trazer conselhos para os jovens, de ensiná-los, como disse Paulo, de ser um exemplo. Porque o que mais nós vivemos hoje, meus irmãos, no mundo hoje, no Brasil hoje, são pessoas que falam de Jesus, como a gente viu aquele vídeo no domingo, para quem esteve aqui na cantata, falam de Jesus, mas não falam em nome dele. Porque para falar em nome de Jesus, você tem que ter uma vida digna, você tem que se portar como tal. Porque não adianta nada falar que Jesus fez isso, fez aquilo, se você é um tremendo de um picareta, mentiroso, embrulhão. Ou você vive uma vida digna, ou você recebe essa nova vida e vive, e não é fácil. Eis a questão, não é fácil ser assim. E Jesus não enganou ninguém, ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Se você quiser me seguir, você está cansado, traz o seu fardo para mim e pega o meu. Vai continuar sendo fardo. O meu é mais leve, mas é um fardo. Você está cansado do jugo do mundo? Vem para cá e pega o meu. O meu jugo é mais suave, mas não deixa de ser jugo. Quer dizer, Jesus não enganou ninguém. Aliás, até, eu não sei se o nosso irmão Hendricks ali nos ajuda, Mateus capítulo 5 aqui no telão, se ele conseguir, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Mateus 5, 13 até o 16, Jesus disse o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16, nessas dicas aqui, Jesus disse o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Era para as pessoas lá de fora olhar para nós e falar assim: eu quero ser que nem esse cara. Esse cara aí, é um bom marido, é um bom pai, é um cara correto, é um cara fiel à esposa, é um cara aqui que você não vê ninguém aqui falando mal dele, ninguém criticando, você não vê nego batendo na porta dele, cobrando ele, que ele está devendo aí o que ele fez, comprou e não podia pagar. Quero ser que nem esse cara. Eu quero ser que nem essa mulher, uma mulher recatada, uma mulher que não fica fofocando, falando mal dos outros, aquela mulher que fica lançando fofocas, mentiras. Eu quero ser que nem essa jovem. Por quê? Porque é uma jovem honesta, é uma jovem que está e namora um cara só. Que tem hoje em dia, você vê as moças namoram um hoje, um amanhã, um depois de amanhã, vai namorando, e vice-versa, o homem também. Quer dizer, era para a gente viver isso.
Mas aí o ano passa e a nossa preocupação é tão grande, ou a maioria das pessoas, a preocupação delas é ganhar dinheiro, para pagar as contas, para comprar coisa nova, para viajar. E aí vira o ano, acaba o ano, e aí eu começo tudo de novo, ganhar dinheiro, para pagar as contas, para comprar coisas e para viajar. Pastor, mas eu não posso ter isso. Sim, você pode ter o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou querendo te mostrar é o seguinte, é que tem coisas que, além de ganhar dinheiro, de comprar coisa nova, além de viajar, além de pagar conta, existem algumas coisas que são muito mais importantes que nós deveríamos nos preocupar. Porque hoje, lá fora, as pessoas olham para o pastor, por exemplo, pastor hoje, o protótipo de pastor. Pastor hoje, para muita gente, é picareta. Tem muito pastor hoje em dia que o nome dele é sujo. O nome dele é sujo. Eu tenho um amigo que tem agência de carros. E ele já cansou de falar para mim, vários pastores desses últimos anos foram lá, e na hora de fazer um financiamento não consegue. Por quê? Porque o nome do cara tem um monte de sujeira. E não era para ser assim. Existem igrejas hoje que o CNPJ dela está sujo. Por quê? Porque foram feitas algumas coisas que não deveriam ser feitas e sujou o CNPJ da igreja. Não era para ser assim. Não era para você chegar em casa e o teu vizinho olhar para você e falar, ih, chegou aquele crente nojento, Deus me livre e guarde, metido. Não. Era para você chegar em casa e a pessoa fala assim, chegou aquele crente. Ele pode até não gostar de você, mas ele vai te respeitar pela vida que você tem. Uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quer dizer, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar no seguinte, poxa, o que a gente pode entender de boas obras? O que pode mudar na nossa vida para 2018? Já que em 2018, eu quero falar sobre isso no culto da virada, a partir do ano que vem, mas já falei com os obreiros, a gente precisa se reinventar. A igreja precisa se reinventar. E nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos fazer com que as pessoas olhem para nós e falem assim, eu preciso ir na igreja desse cara, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente. Eu preciso ir lá para ver, porque ele é diferente. Amém, queridos? Porque se a gente olhar para nós, nesse ano que se passou, está terminando agora 2017, irmão, teve gente que veio, que é membro da igreja, e em 12 meses, se ele veio tipo 10 vezes, foi muito, uma vez por mês. Teve gente que deixou a desejar, teve gente que abandonou a obra. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa entender que a gente recebeu uma nova vida. Nós não somos mais do mundo, agora nós somos cidadãos dos céus. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida agora em Cristo Jesus. Essa vida está escondida em Cristo Jesus, como diz lá Paulo aos Colossenses. A gente tem uma nova vida, a gente precisa viver essa nova vida. Eu não estou falando para ser crente, ignorante, fechado, não, longe disso. É para ser uma pessoa alegre, é para ser uma pessoa legal, é para fazer boas obras. Mas infelizmente hoje a gente está vivendo numa geração de crentes que o verbo que ele conjuga é ter, receber, ganhar, vencer. Se ele não vence, ele não serve como cristão. E ainda mais que algumas igrejas hoje ainda falam isso, né? Você não conseguiu a vitória, a culpa é sua, tua fé é fraca. Deus quer te abençoar, mas você é fraco, você não tem vitória, você não serve. Como algumas igrejas chegam hoje, os líderes falam assim, você quer ser pastor? Quero. Então, você vai ganhar o que você produzir. Você vai em tal lugar, abre uma igreja, você tem que falar de dinheiro, você tem que pedir dinheiro, o que entrar 10, 15, 20% é teu. Você tem que produzir, se você não produzir, eu te tiro de lá e põe outro. Quer dizer, o cara ele não vai para o lugar para ganhar almas, ele vai para o lugar para ganhar dinheiro. Igreja hoje, a maioria dessas igrejas virou isso. Tem igreja até que tem franchise hoje, eu te alugo, eu te vendo por mês a placa da minha igreja, porque ela é famosa. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Nós estamos vivendo este tempo. E a igreja parece que ela está dormindo. Ontem, aliás, dia 25, vocês devem ter acompanhado, saiu um artigo da Folha de São Paulo, de um imbecil aí, de um cara que se acha o tal,
e escreveu lá que Jesus era comunista, que Jesus era isso, que Jesus falou um monte de bobagem. Até aquele deputado federal lá, ele se manifestou, né, o cristão lá, o Feliciano, algumas outras pessoas se manifestaram. Eu não vou gastar tempo com esse cara porque ele não merece, eu falo, nem falar dele. Mas a igreja, ela precisa estar mais desperta, viva. A igreja tem que começar a se aproximar mais do altar, porque Deus está aqui conosco nesta noite. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Igreja tinha que ser um lugar que a gente, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus está aqui, Deus se manifesta aqui, Deus recebe adoração aqui, Deus cura aqui, Deus abençoa aqui, Deus também corrige aqui, Deus também fala neste lugar. Igreja é isso. Mas infelizmente, meus irmãos, a maioria não entendeu, e eu estou te falando sobre esse assunto, porque 2018 está chegando e ainda tem tempo, pela graça e a misericórdia de Deus, da gente crescer, da gente mudar, da gente ser diferente. Amém? Quero te dar algumas dicas aqui de boas obras, baseado na Bíblia, claro. Você que gosta de anotar, se você quiser. Primeiro está em Atos, capítulo 9, versículo 36. Os irmãos lá vão ajudar a gente aí. Em Jope, ou Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Além de dar esmolas, ela praticava boas obras. Que boas obras é essa? Era uma mulher hospitaleira, era uma mulher legal. Segundo os relatos da história paralela, era uma mulher que ajudava, que fazia visitas, que orava. Paulo escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que não tenha mais de 60 anos de idade, tendo sido fiel a seu marido, e que ela seja bem conhecida por suas boas obras. Que boas obras são essas? Como criar filhos, como ser hospitaleira. Naquela época eles tinham o hábito de lavar os pés dos santos ou das pessoas que chegavam, socorrer os atribulados e a dedicar-se a todo tipo de boa obra. Outra escrita de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25, ele disse: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Versículo 25 ele diz: da mesma forma, nessa manifestação aí, as boas obras são evidentes, e as que não o são, não podem permanecer ocultas. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, vamos fazer coisa boa, vamos ser cristão. Traduzindo, vamos ser cristão. Porque hoje muita gente tem o título assim, cristão. A palavra crente surgiu ao longo de algum século passado para manifestar o seguinte, ou para mostrar o seguinte: crente é aquele que crê em Deus. Então, crente até o diabo é, porque o diabo crê em Deus. Os demônios creem em Deus, inclusive até mais do que nós, porque eles sabem o que Deus é capaz de fazer. Agora, Jesus veio e trouxe uma nova vida, e os discípulos de Jesus, eles são chamados de cristãos, porque Jesus, Cristo. Então os discípulos de Jesus são cristãos. Aqueles que são cristãos, eles deveriam fazer as mesmas obras que Jesus fez. Deveria aprender a amar, aprender a perdoar. Meu irmão, é inadmissível você chegar no século 21 e dentro da igreja, eu não me conformo com isso, te juro. E olha, eu acho que eu vou morrer quando eu tiver uns 100 anos de idade, ou se Jesus voltar antes, e não vou entender isso. Como pode uma pessoa estar dentro da igreja, falar que é cristão ou cristã, e olhar para o lado e não conseguir amar a pessoa que está do lado, não conseguir perdoar a pessoa que está do lado, não conseguir torcer, orar pelo bem da pessoa que está do lado?
Eu não me conformo com isso. A pessoa vai na igreja e ela fala assim, eu gosto daquele irmão, eu gosto daquela irmã, eu gosto, mas daquele ali não. Aquele ali eu não gosto não, porque eu vou com a cara dele. Eu não me conformo, meu irmão. Sinceramente, eu não consigo entender como é que uma pessoa diz que é discípulo de Jesus, ou como no caso aqui Dorcas, discípula de Jesus, e ela continua ainda classificando. Esse eu amo, esse não. Esse eu perdoo, esse não. Esse eu vou com a cara, esse não. É que você não sabe o que a pessoa fez para mim. Eu já ouvi isso das pessoas. Tinha uma irmã aqui na igreja, irmãos, que Deus a tenha, ela já faleceu. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela vinha, o costume dela era vir nos cultos de domingo de manhã. E algumas vezes, pelo menos uma vez, eu me lembro que falei sobre perdão. E ela já era crente de uma outra igreja, já há tempos. Mas aí mudou para cá, veio aqui, gostou, psicóloga, tal. E um belo dia eu falei assim, você precisa aprender a perdoar o teu pai e a tua mãe. Você não pode ter raiva do teu pai e tua mãe. Agora você é cristão. Acabou o culto, ela veio aqui na frente, deu um abraço, falou, pastor, vou falar um negócio para o senhor. É que o senhor não conheceu meu pai. Porque o meu pai, o senhor não conheceu. Eu vou falar, o senhor não sabe o que meu pai fez com a minha mãe. O senhor não sabe o que meu pai fez comigo, com a minha irmã. O senhor não sabe o que a gente passou. Comemos o pão que o diabo amassou com meu pai. Meu pai era uma peste. O senhor falou para eu perdoar. Eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar o meu pai. Eu falei para ela, que pena, irmã. Que pena. A senhora não conseguir perdoar o seu pai, tampouco a senhora vai receber o perdão de Deus. Que Jesus falou, perdoa da forma que o Senhor me perdoa. Tá bom, Deus? Aquela oração dominical, né? Perdoa os meus devedores, assim como o Senhor tem me perdoado. Beleza? Então, é condicional. Deus perdoa conforme eu perdoo. Agora, você não tem a capacidade de perdoar o pai, o Senhor não sabe o que ele fez. Eu não sei, não quero nem saber. Aí numa segunda vez, depois de uns meses, citei isso de novo. Aí terminou o culto, ela veio na frente. Pastor, o senhor não entende. Eu não consigo perdoar ele. Beleza, aí daí para frente, tudo que eu falava para ela. Não falava de perdão aqui, eu já jogava assim, você que não perdoa o pai e a mãe, você está lascado. Você nunca vai chegar no céu. Já que é para bater, vamos bater, né? E foi um barato uma vez, depois de um ano e pouco, que ela chegou aqui na frente e falou, pastor, eu consegui falar com meu pai. E respirando fundo assim ainda, né? Pensei que a mulher tem um troço aqui naquele dia, aquela manhã. Consegui falar com meu pai. O senhor não foi fácil, mas a senhora perdoou. Eu comecei, pastor. Falei, bom, já é um bom passo, né? Eu sei que depois de mais umas 3 mensagens durante um ano e pouco, acho que ela conseguiu perdoar. Mas eu não consigo entender uma pessoa que está dentro da igreja, ela não consegue perdoar o outro. Por pior que a coisa que ela tenha sido, por pior coisa que o outro tenha feito. Eu não consigo ver pessoa dentro da igreja, diz que nasceu de novo. Aí se você voltar para o povo lá do Egito, o povo saiu do Egito de que forma? Livre, saudável e próspero. Beleza? Livre, saudável e próspero. Liberdade da escravidão, saúde que Deus deu para todos e prosperidade, porque eles saíram de lá, assim, os egípcios pegaram as riquezas dele e falaram assim, tó ouro, tó prata, tó pano, tó camelo, boi, vaca, some daqui. Saíram ricos, estou falando sério, você pode ler na Bíblia. Só que no meio do caminho, a mente deles era a mente de escravo. E eles viviam assim, tenho dinheiro, tenho riqueza, que serve isso? Para comer pão que cai do céu todo dia? Estou cansado disso. Bom era lá no Egito, eu não tinha nada, eu era escravo,
Mas pelo menos eu comia carne. Aí Deus manda carne. Aí eles começam a comer carne. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Aí passa um tempo, mente de escravo. Poxa, mas só tem essa carne? Até quando nós vamos ficar andando para lá e para cá? Aí chega no outro dia, cadê a água? Não tem água. Moisés, acabou a água, Moisés. E agora? Lá no Egito a gente era escravo, mas tinha água. Se você trazer isso para hoje em dia, está cheio de crente que ele diz que aceitou a Cristo, mas a mente dele é de escravo. Ele ainda está vivendo lá no passado, na velha vida. Ele diz que tudo se fez novo, mas não fez. Porque ele está na igreja, ele está pensando assim, eu podia estar lá no mundo agora, né? Eu podia estar lá no jogo agora, eu podia estar lá no shopping agora, e eu estou aqui, meu Deus, que peso, que saco, eu vim aqui para trazer minha mulher, porque a minha mulher gosta de vir na igreja, meu Deus, eu estou aqui, ai que eu não aguento. Ou vice-versa, né? Eu estou aqui porque eu acompanhei meu marido, mas olha, canseira vir na igreja, meu Deus. Mente de escravo. Ele não nasceu de novo, ele não tem uma nova vida, ele não vive boas obras. Amém, irmãos? Lógico que eu estou falando isso não é para vocês, eu estou falando isso para quem está assistindo na televisão e tal. Aqui todo mundo é uma benção, principalmente dormindo, né? Vamos lá. Outro texto de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, 18, 19. Paulo disse o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na certeza da riqueza, mas em Deus. Esperança do cristão está em que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Paulo fala para Timóteo assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Eu estava na casa da minha sogra dia 25, finalzinho da tarde, estava passando o Datena, que lá só pega o Datena e tal, aquelas parabólicas de 1900 e nada, né? Mas pelo menos o Datena pega. E estava passando uma reportagem de bombeiros, de pessoas que estavam assim, no dia 25, distribuindo presentes e tal, né? Visitando orfanatos e tal. Aí um dos meus parentes chegou, falou: pô, só assiste Datena nessa casa? Eu falei: vem cá, senta aqui para você aprender a fazer boa obra, porque até hoje você nunca fez nada. Aprende a fazer o que é boas obras, pelo menos alguma coisa boa está passando. Porque a gente tem um monte de gente hoje dentro da igreja que não sabe fazer boas obras. Parece, tem gente inclusive que quanto mais rico ele é, mais mesquinho ele fica. E Paulo está falando a Timóteo: ensine essas pessoas que são ricas a não colocar a esperança dela nas riquezas, a colocar a esperança dela em Deus, que tudo nos provém para nossa satisfação. Fala para ele se desapegar do dinheiro, ser pessoas que abençoam, que fazem boas obras, que ajudam, que quanto mais ele der, mais Deus vai dar. Paulo, escrevendo de novo para Tito, vou repetir aqui, com a ajuda dos irmãos lá, já estou encerrando aqui, capítulo 3, versículo 3, e você sabe quando eu falo que estou encerrando, dá falta meia hora, né? Então, se prepara aí. Tito capítulo 3, versículo 3, ele diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Quem que era aqui insensato e desobediente antes de ser cristão? Aquele cabeça dura mesmo, quem que era aqui? Eu já estou com a mão levantada. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, aleluia,
que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Versículo 7, Ele, Deus o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos nos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Versículo 8, Paulo disse: fiel é esta palavra, Tito, e quero que você afirme categoricamente estas coisas. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Versículo 9, ele diz: Titão, é o seguinte: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez, depois disso rejeitam. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenado. Aí em Tito, capítulo 3, versículo 14, Paulo fala para Tito assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Amém? Enfim, tem outros textos, mas eu não tenho tempo. Se a gente voltar para o texto que a gente leu, Efésios capítulo 2, versículo 10, se você puder ajudar aí, o Hamilton. Efésios 2:10, para a gente encerrar, Paulo disse: porque somos criação de Deus. Somos criação de Deus. Somos criação de Deus. Quem que é criação de Deus aqui? Graças a Deus todo mundo foi criado por Deus, né? Realizados, ou realizada esta criação em Cristo Jesus. Para quê? Para a gente fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando eu leio esse texto, eu penso o seguinte, meu irmão: Deus, a minha mente me remete para Salmo 139, que lá no Salmo 139, Davi escreveu o seguinte: enquanto eu estava no ventre da minha mãe, Deus já tinha escrito os meus dias. E eu não acredito que Deus escreveu. Eu vou falar da irmã Rose, que ele olhou para ela assim, olhei para ela, né? Assim, aquela Rose, quando ela tiver uns 40 anos de idade, vai sofrer, vai pagar os pecados. 45? 45, vai pagar os pecados, vai sofrer. Você acredita que Deus escreveu isso? Não, falando sério, irmãos, o Deus todo criado, você acredita mesmo? E por que a gente passa então pelos problemas, as lutas que a gente passa? Se Deus, o texto diz que Deus preparou para a gente fazer boas obras, por que a gente sofre? Porque a gente pratica obras más. É simples de entender. A gente pratica obras más. A gente faz uma coisa boa e 10 erradas. A gente faz uma oração abençoando e fala mal de 10 pessoas. Amém? Estão entendendo? Sim ou não, irmãos? Ou seja, essa nova vida em Cristo Jesus, ela nos remete a viver uma nova vida. E como a gente tem o Seminário Veredas aqui, que é baseado num texto do Velho Testamento, o profeta dizendo: volte para as veredas antigas. Ou seja, volte para os caminhos do Senhor. Aquilo que Deus escreveu, Ele ainda quer que você complete. Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar essa boa obra. Mas Ele vai terminar essa boa obra em você, em mim, se a gente entender e praticar. O problema é que a gente vem na igreja, ouve a palavra, acabou o culto, e vamos. Se a gente remoesse, se a gente lesse, relesse, colocasse dentro do coração, a gente ia viver a cada dia novidade de vida. E as pessoas começariam a ver em nós a bênção do Senhor Deus, que a bênção de Deus está em nós. Eu creio que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu creio porque Deus é comigo, e eu tenho certeza que Deus é contigo.
Resta saber se você crê, se você quer viver uma nova vida. Você vai sair daqui amanhã e fala assim: vou trabalhar essa droga de vida, vou sofrer, estou sofrendo, fazer o quê, tal, estou pagando os pecados, é assim mesmo. Ou será que você vai levantar amanhã e falar assim: Senhor, eu quero viver uma nova vida hoje? E não vai ser fácil, porque o diabo vai lutar contra você, mas maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Viver uma nova vida, a nova vida em Cristo Jesus. Passou o Natal? Passou, mas Jesus continua vivo. Ele ressuscitou, Ele tem todo o poder dos céus e na terra. Ele anda comigo e contigo toda hora, todo tempo, todo momento. Ele nos guarda, Ele nos livra. Ele permite situações para a gente aprender, mas Ele nos livra dessa situação, porque Paulo falou: ninguém é tentado acima de suas forças, e se for tentado acima de suas forças, Deus dará o escape, porque Deus é maravilhoso. Escrita de Paulo, quer dizer, isso é Bíblia. Então a gente precisa entender isso. E eu gostaria de orar com você, porque 2018 está para chegar. Dia 31, né? Está chegando 2018 aí, dia 1º. Se Deus nos permitir chegar até lá, que a gente tenha realmente uma nova vida, que a gente adore mesmo a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, que a gente seja realmente pessoas que realizem boas obras. Eu vou visitar a Cotique, eu vou visitar o Átrio, eu vou... Além disso, irmão, viver uma vida digna, uma vida alegre, uma vida de perdão, uma vida sem rancor, uma vida sem ódio, uma vida de perdão, uma vida de alegria, mesmo sem dinheiro, sem com dificuldade, uma vida de alegria, porque eu sei que Deus está comigo. Isso é boas obras, e Deus nos chamou para viver isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Para frisar bem na sua mente, lembre-se, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, Deus chamou a fazer boas obras. Agora, como quem não quer nada, fala para ele assim: então, está na hora, né? Está na hora, né? De se acordar, né? Está na hora, né? Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos por um instante.